sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui hoje com a Cisele Ortiz, coordenadora do Instituto Avisa Lá. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui do Conviva, novamente para conversar sobre educação infantil. É isso aí. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o trabalho com bebês nas instituições de educação infantil e falar sobre as orientações da Base Nacional Comum Curricular para essa idade de 0 anos a 1 ano e meio. Isso. Legal. Então vocês, por favor, registrem nos comentários desse vídeo de qual município vocês estão e coloquem seus comentários e dúvidas que a gente vai tentar responder aqui ao vivo ou então depois por escrito nos comentários. Com certeza. Legal. Esse vídeo foi organizado em parceria com o Movimento pela Base, então fica aqui nosso agradecimento. Então eu faço o convite para as secretarias de educação também acessarem o site do movimento, que é www.movimentopelabase.org.br, para ver o banco de informações e práticas, os conteúdos e ferramentas sobre educação infantil, educação integral, formação continuada e vários outros assuntos ligados à implementação da BNCC. Bom, Cisele, a BNCC traz as orientações para a educação infantil, para o ensino fundamental e o médio, seguindo as características de cada momento da vida do sujeito, né? Dentro da educação infantil, ela indica as especificidades para esse público de até 5 anos e 11 meses. E de que forma que está feita essa divisão dentro da educação infantil? Como que a base estabelece os recortes para esse intervalo de idades? Então, acho que é importante destacar isso, Bia, porque é a primeira vez, né, que a gente tem essa referência dada por idade. Nos documentos anteriores aparecia de uma maneira mais geral a educação infantil como um todo, né, as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Esse documento da Base Nacional Comum Curricular faz esse recorte de 0 a 1 ano e meio, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e de 4 a 5 anos e 11 meses. Eu acho que vale destacar duas coisas bem fundamentais aí dessa divisão. Primeiro, o documento fala de 0 anos porque na Constituição fala de 0, ou seja, direito da criança a frequentar, né, a educação infantil, nesse caso o segmento creche especificamente, a partir do momento que ela nasce. Nós sabemos que nos municípios nem sempre isso é muito comum, né? As crianças em geral começam a frequentar as creches a partir dos 4 meses ou dos 6 meses, conforme a licença maternidade. Mas a gente sabe que a realidade brasileira é muito diversa. Tem municípios, inclusive aqui na cidade de São Paulo, que às vezes você recebe crianças bem menores do que isso, crianças de 20 dias, de 1 mês. E é direito da criança ser acolhida, mas a escola precisa se organizar para isso. Então, de 0 a 1 ano e meio é uma faixa etária muito inaugural, digamos assim. As crianças estão aprendendo ainda a se colocar no mundo, né? A reconhecer onde que elas estão, o que elas estão fazendo aqui, enfim. Elas estão iniciando uma vida familiar e ao mesmo tempo uma vida fora da família. Então é um momento muito importante do desenvolvimento infantil, onde para a criança pequenininha tudo é inaugural, né? É inaugurar o relacionamento com a família dela, é inaugurar o relacionamento com outras pessoas que não são da família, é inaugurar o relacionamento com outras crianças. Então é um momento muito delicado e que requer uma atenção muito grande de todos nós, em especial das escolas. Depois a outra faixa etária, do 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, é uma faixa etária onde as crianças já ganharam bastante autonomia, né? Já se reconhecem como pessoas, já sabem sobre si mesmas, já estão estabelecendo relacionamentos mais íntimos com outras crianças, com pares, né, com trios. Elas conseguem brincar muito mais coletivamente e elas também já dominam outros aspectos do desenvolvimento. A linguagem, a motricidade, enfim, elas já são mais autônomas.
Então elas conseguem buscar coisas por si só, o que é diferente da outra faixa etária. E dos 4 aos 5 anos é quando a criança de fato ganha uma independência, uma autonomia quase que absoluta, né? Eles já sabem quem eles são, o que eles querem, por que eles vão fazer as coisas, por que não vão fazer, decidem com muito mais propriedade a respeito dos seus interesses. Então, eu acredito que a base fez uma boa divisão nesse sentido de olhar para o que é específico de cada faixa etária. No entanto, a gente precisa ficar muito atenta que isso não é rígido, não é um limite rígido. De 0 a 1 ano e meio é só isso que a criança que tem que aprender, de 4 a 5 só aquilo, não, em absoluto. A gente vai olhar o desenvolvimento da criança na sua integralidade, mas é preciso estar atentas a essas especificidades das faixas etárias também. Perfeito, porque os 0 a 3 anos, quem tem alguns meses e quase 3 anos já está numa fase de desenvolvimento muito diferente. São crianças, né? muito diferentes. Se a gente pensa de 0 a 1, a gente já vê diferença. De 1 a 2 também. Então, assim, essa divisão aponta para a gente estar mais atento a essas diferenças no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Mas não que elas não podem estar mais avançadas ou elas precisam de um olhar mais atento, enfim, principalmente se forem crianças com deficiências, né? Elas fazem parte desse escopo. Como é que eu vou olhar para ela, aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela consegue fazer, aquilo que ela pode avançar. Então é importante olhar para todos e que ninguém fique de fora aí deste olhar cuidadoso. Perfeito. E a BNCC estabelece que o currículo deve considerar 5 campos de experiências na educação infantil. Como que isso se encaixa nessa faixa etária que a gente está pensando, então, do 0 a 1 ano e meio? Então, quando a gente olha do 0 a 1 ano e meio, é bem importante, primeiro, a gente pensar que é uma minoria de crianças que está sendo atendida nesse segmento. Né? Nós ainda, a creche não está universalizada, o atendimento das crianças de 0 a 3 no Brasil, ele não atendeu, não chegou à meta, né, do Plano Nacional de Educação. A gente está atendendo por volta de 37% das crianças, enquanto que o segmento da pré-escola, né, que é de 4 a 5 anos, nós já atendemos praticamente 97%. Então, existe uma diferença muito grande do número de crianças atendidas. A outra questão também é que de 0 a 1 ano e meio, se considera, né, que são crianças mais caras, entre aspas. Certo. Porque ela exige mais adultos, né, por criança, mais espaço, né, porque elas têm que ter ambientes para dormir, para comer, para brincar, para usar espaço externo. Então existe assim uma visão de que essa faixa etária é uma faixa etária cara, é uma faixa etária que eu não tenho estrutura para atender. Outras vezes, na representação das pessoas também, é uma faixa etária onde a criança deveria estar com a família. Eu acho que esse ainda é um conflito que a gente vive enquanto sociedade, né? Como é que a gente atende as crianças pela necessidade delas, pela necessidade da família, como é que a gente apoia a família. A gente tem que considerar que a creche é um momento, uma instituição importante de apoio à família, principalmente para as crianças mais vulneráveis. Então, assim, nós estamos falando, na verdade, de um universo bem menor do que o restante da educação infantil, mas não por isso menos importante. Aliás, é mais importante, né? Então, os 5 campos de experiência, eles se referem a todas as possibilidades das diferentes e múltiplas linguagens que as crianças têm em si mesmas para poder conhecer o mundo e conhecer a si mesma. Nós podemos pensar em proposições, enfim, que as crianças fiquem interessadas e as crianças construam conhecimento em qualquer campo de experiência. Porém, pelo estudo que nós fizemos, as crianças, elas de fato, elas estão muito ligadas em 2 campos em especial, que é o eu, o outro e nós. Então ela está aprendendo sobre si mesma, ela está aprendendo sobre aqueles com os quais ela convive e ela está aprendendo a viver num coletivo. Então, de 0 a 1 ano e meio, todos os cuidados, todas as propostas, as crianças vão usar para saber o que é aquilo, com quem que eu estou me interagindo, com quem que eu estou convivendo, como é que eu estou aprendendo que
que eu não fui atendido agora, né, na minha necessidade, vou ser atendida daqui a pouco. A organização do tempo e do espaço ali para aquela criança poder brincar faz referência a quem ela é. Ela aprende a conhecer os seus desejos, os seus limites, as suas possibilidades de ação sobre o mundo. Então, o campo do eu, outro e nós, ele abarca tanto as brincadeiras, ele abarca todos os direitos de aprendizagem das crianças pequenininhas, né? De participar, de conviver, de se expressar, de brincar. Então, é importante enfatizar que a criança e sua família, nesse momento especial do desenvolvimento, estão sendo acolhidas dentro desse campo, né? Assim como a gente vai falar, talvez aí mais para frente, a importância dos cuidados físicos com a criança, né? De 0 ano e meio, de fato, a gente gasta, né, entre aspas, porque não é um gasto, né? A gente investe num vínculo, investe numa relação, quando a gente cuida da criança do seu aspecto físico, né? Uma criança que sente bem-estar, né? Que ela não está com fome, que ela não está com sono, que ela está com a sua fralda trocada e de uma maneira muito individualizada, ela vai se sentir bem para explorar o mundo, né? Se ela tiver com qualquer desconforto, ela não vai participar da mesma forma como ela participaria. Então, enfatizar a importância dos cuidados físicos dentro desse campo de experiência do eu, do outro, do nós, é fundamental nessa faixa etária. Faz parte, sim, do trabalho do professor esse investimento, né, nos cuidados com a criança. A gente está enfatizando aqui cuidados físicos, porém a gente está falando dos cuidados humanos de uma maneira mais ampla, né? Quando ela cuida do espaço, quando ela não deixa nenhum perigo aparente para as crianças, quando o espaço está higienicamente tratado, quando as crianças têm possibilidade de ir para a área externa, né, com mais frequência do que normalmente ficam, eu também estou cuidando desse bem-estar da criança como um todo. Quando eu escolho os brinquedos que eu vou deixar disponíveis para ela, também estou cuidando da criança como um todo. Então, o cuidado humano, ele é a base, digamos, dessa educação da primeira infância. E a gente tem que olhar para isso com muita atenção. O outro campo de experiência que é bem importante para os bebezinhos é o campo do corpo, do gesto e dos movimentos. Por quê? Porque a criança, ela está numa idade onde ela vai aprender sobre si mesma por meio dos seus movimentos e dos seus gestos. Os gestos, eles são expressivos, né, para a criança. O adulto vai aprendendo com a convivência, com a formação do vínculo, a ler esses gestos, né? A ler essa expressividade dos bebês. Ele vai saber, aos poucos, a diferenciar os tipos de choro, a diferenciar as caretas que o bebê faz, de fome, de sono, de dor, né? Ele vai identificando esse modo de expressar que é muito corporal, né? O conhecimento sobre si mesmo passa pelo conhecimento do seu corpo, de como é que ele age, como é que ele se expressa ali nas brincadeiras. Então, as crianças pegam as coisas, elas usam os objetos para conhecer aqueles objetos, para chacoalhar, para colocar na boca, para bater. Por quê? Porque é por meio desse movimento que ela vai conhecendo melhor, né, o que está ao redor dela, o que está disponível para ela. E também ela vai fortalecendo, né, o seu corpo quando ela está em contato, né, com o chão, né, que ela pode ver quais são os pontos de apoio que ela tem, que aquele chão sustenta ela, que ela pode se esforçar, né, para poder virar inicialmente, virar de bruços sozinha, para poder engatinhar, para poder sentar e voltar para a posição que ela quer. Aprender a fazer isso requer muito esforço da criança, esforço físico e esforço mental, né? E às vezes a gente passa por cima disso. Então é mais fácil o adulto colocar a criança sentada ali naquele cantinho, ou para brincar, ou para fazer qualquer outra coisa, e não perceber que tem que partir dela esse desejo, esse esforço para ela sentar por si mesma, né? Então, o corpo, gesto e movimento é fundamental na constituição também psíquica da criança. Tanto eu, outro e nós, como o corpo, gesto e movimento, eles dão os elementos, a base
para eu saber quem eu sou, da onde eu venho e o que eu gosto e o que eu não gosto, enfim, de me expressar a respeito disso. Então é um momento onde a criança está se constituindo mesmo como sujeito, né? E não como um objeto que eu manipulo conforme a minha necessidade de adulto e não a necessidade dele. Eu acho que isso é fundamental, esses dois campos. Nos outros, a gente pode ter muitas ações voltadas para as crianças. Traços, gestos, cores, formas ali que está na base. Claro, a criança pode fazer, por exemplo, se ela está brincando lá fora na terra, né, ou na areia, ela pode, por meio do gesto dela, fazer formas ali com a mão, com o pé, experimentar esses materiais sensoriamente. Ela está provocando marcas, ela está tendo traços, né? Mas é dentro dessa visão mais ampla da brincadeira. Não é que eu vou ensinar a criança a desenhar, né? Não é que eu vou dar lápis e papel para ela riscar. Quando ela tiver capacidade para pegar um lápis, ou quando ela vê que a gente está fazendo um registro lá na aula, ela vai querer usar aquilo para conhecer aquele objeto, para deixar uma marca ali, para estabelecer uma relação de causa e efeito. Então são campos todos que estão interligados, tem a ver com gesto, tem a ver com movimento, tem a ver com observação da sua marca. Não dá para a gente dizer que um é mais importante do que o outro, embora esses dois primeiros que eu citei que são fundamentais para essa constituição da pessoa humana. Perfeito. E numa época em que a criança ainda não fala, né? Então que essas outras formas de se comunicar, de se expressar são essenciais, e são mais sutis, não são tão explícitas, né? Para o adulto tem que estar muito atento mesmo ao que acontece, né? Mas embora a criança não fale, ela verbaliza muito, né? Então nós podemos observar mesmo nas crianças pequenas que a voz, né, humana, assim como o olhar, a voz, eles são expressivos, né? A criança sabe diferenciar quando você está brava com ela, quando você está carinhosa com ela, ela responde vocalmente para você, né? Ela começa assim a fazer uma conversa que você não entende nessa faixa etária, né? Ela começa a te imitar muitas vezes, né? Por quê? Porque ela quer estabelecer esse vínculo. Então, a possibilidade de conversar com as crianças também é fundamental. Legal. Mesmo que você acha que ela não está entendendo, ela talvez não esteja entendendo as palavras, mas ela está entendendo toda a sua intenção, né? E está entendendo a entonação daquilo que você está falando como uma coisa positiva para ela. Então, por exemplo, a gente sugere, né, que os professores eles conversem com as crianças a respeito do que eles vão fazer com ela, né? É muito diferente você convidar uma criança para ser trocada, né? Maria, vem comigo, vamos trocar a fralda agora, eu estou vendo que você está incomodada, você vai se sentir melhor, vamos lá, trocar a fralda. Outra coisa é eu pegar a criança no colo e falar, vamos lá trocar a fralda, né? Ou então, nem falar nada. Ou nem falar nada. Então, assim, é uma questão de você respeitar aquela condição de sujeito que você está investindo naquela pessoa, né? Ela não é um objeto manipulável pelo adulto. Ela tem sentimentos e tem expressões, e essa forma de se colocar com ela ajuda ela a entender o mundo que ela está vivendo e ajuda a conhecer sobre si mesma. Então é um jeito, além, claro, de você desenvolver toda essa parte, digamos, da comunicação oral, né? Da criança entender que é por meio da oralidade que ela também busca uma comunicação com o outro, né? Ela vai percebendo isso à medida que ela convive com os adultos, ela também tá sendo investida ali de um reconhecimento, né? Eu acho que essas duas coisas caminham juntos. Então, cantar para as crianças, né? Uma cantiga de ninar, uma cantiga afetiva ali na hora de dormir, né? Que acalme a criança, um toque suave nesse momento, né? De dormir, que muitas vezes é o momento que as crianças mais sentem falta do seu berço, da sua casa, né? Enfim,
dos seus familiares, então é um momento interessante também dessa voz que embala, essa voz que acolhe, é um cuidado, né? Mas já é também inserir a criança na cultura, fazer com que a criança participe de uma, né, musicalidade, digamos, brasileira, e também, né, contar histórias sobre a vida, construir narrativas com as crianças é fundamental, né? Então eu fiz, hoje você chegou aqui com seu pai, a gente brincou, a gente cantou, você dormiu, você comeu isso, você comeu aquilo, você vai dando para a criança esse sentido aí de pertencimento a um grupo maior, a uma cultura. Então, essa questão da conversa e das narrativas, ela é fundamental também nessa faixa etária. Perfeito. E aí tem um outro campo de experiência que ele trata disso, né? Então, eles aparecem nesses momentos do cotidiano e nas propostas que a gente faz para as crianças. E daí não dá para enxergá-los, né? Esses campos de experiência não dá para enxergá-los, então, fragmentados ou muito divididos, porque é isso, eles se combinam, né, Cisele? Eles se combinam, embora, né, eles se combinam, eles estão presentes em muitas das atividades, tanto cotidianas como das proposições que a gente pode fazer. Mas acho que a base, ela traz um elemento a mais aí fundamental, que é o da intencionalidade, né? Como é que eu estudo esse campo, como é que eu me aproprio das experiências possíveis nesse campo, para que de fato elas estejam disponíveis para as crianças. O que eu disponibilizo para elas depende de mim, né? Então vamos supor o campo que fala das experiências diversificadas com os objetos, né? Como é que a criança ela vai compreender que o mundo é feito de objetos diversificados se eu só dou brinquedos de plástico para ela? Se eu estou pensando num objetivo, num campo, em proporcionar esse tipo de experiência, eu tenho uma intencionalidade quando eu ofereço esse tipo de objeto. Então, nada que a gente faz na educação é inocente, né? Tudo tem uma intenção, eu preciso ter clareza dessa intenção. Eu preciso estar apropriado tanto da base, como dos campos de experiência em si mesmos, né? Como dos objetivos e principalmente das minhas crianças, do meu contexto de trabalho, da onde eu estou, né? A gente fala, né, que o Brasil tem uma diversidade enorme, né? A gente trata das crianças que estão nas cidades grandes, né? A gente trata de crianças que estão no campo, a gente trata de crianças que estão lá, que são ribeirinhas, a gente trata de crianças indígenas. A base da educação infantil vem trazer um sentido de equidade. Todas as crianças têm que ser vistas desta forma, né, quando se pensa nessa intencionalidade educativa. Agora, o que vai variar é o modo como eu vou oferecer isso para as crianças, né, e os recursos que eu tenho disponíveis da cultura que elas estão inseridas, né? Eu não posso oferecer, né, o mesmo tipo de brinquedo, o mesmo tipo de material para todas as crianças brasileiras. Eu tenho que ter muita referência ali do que é que faz parte ali da minha cultura, né? Então, por um exemplo simples, mas eu acho que ele é bem ilustrativo assim do que acontece, né, no nosso país. A gente tem uma tendência de massificar a educação infantil. Então, achando que o que serve para um serve para todos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nas escolas, por exemplo, a gente vê muitas vezes o uso abusivo do TNT, como se o TNT fosse o único tipo de tecido possível para as crianças brincarem. Porque é mais barato, porque você estragou, você joga fora, tem TNT de tudo quanto é jeito. Porém, a gente tem uma diversidade cultural de tecidos no Brasil que é maravilhosa, né? As chitinhas, os chitões, né? Os veludos, as sedas, a gente tem o voal, a gente tem tantos tecidos diferentes disponíveis, que a gente usa muitas vezes nas fantasias, né? Mas a gente não usa para construir uma cabana com as crianças, a gente não usa para forrar uma mesa de almoço. Então, como é que a gente deixa que essa cultura
local penetre, né, no ambiente escolar. Por que a gente tem que pasteurizar e homogeneizar tudo que a gente oferece para as crianças, sem reflexão, né? Será que não dá para a gente olhar, né, para a nossa diversidade? A gente pode por exemplo, oferecer para as crianças chocalhos indígenas, para elas conhecerem os chocalhos indígenas, não ficar só com o chocalho industrializado, e dar uma identidade para esse chocalho que foi feito por uma etnia tal, que mora em tal lugar, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer essa ampliação cultural dentro das nossas realidades mesmo. Perfeito. E as secretarias municipais de educação, então, têm essa oportunidade e desafio de tentarem promover essa reflexão com seus educadores e conseguirem mudar um pouco uma prática que pode ser desse formato massificado, né? Uhum. O Avisalá promove a mostra Ocupação Criança. Há poucas semanas terminaram as inscrições, né, Cisele? Sim, já estamos nas análises. Ah, legal. Então eu queria, por favor, que você contasse pra gente um pouco das práticas que vocês viram até agora, das propostas enviadas, e nos dissessem quais são bons exemplos para os professores e secretarias de educação se inspirarem. Então, eu ainda não tive contato com as práticas deste ano, porque, como você falou, elas acabaram há pouco tempo. Elas estão passando por uma análise prévia. O resultado acho que vai sair dia 21 e dia 22 dos selecionados, mas eu ainda não tive contato com o tipo de prática que apareceu. Agora de outubro? Mas já sabemos que algumas práticas já foram inspiradas nas anteriores. Que legal. Então eu acho que isso é bem positivo, quer dizer, as pessoas estão acessando lá o site do Ocupação Criança, estão entendendo qual que é a proposta, né, de valorização da produção das crianças, de valorização do que elas falam, do que elas escrevem, do que elas desenham, e também de diferentes lugares. Esse ano aumentou bastante a participação dos municípios do Norte e Nordeste. Acho que graças aí a vocês, né, que divulgaram isso, inclusive na própria Undime, né, que participa. Então, a gente tem 16 estados representados, sendo 6 da região norte, que raramente, acho que nas edições anteriores não tinham municípios da região norte, 9 do Nordeste, 2 do Centro-Oeste, Sudeste sempre é mais, porque proporcionalmente tem mais escolas também, 34, Sul 12, 63 práticas espalhadas aí por todas as regiões. Isso é bem bacana. Legal. Nós tivemos um aumento das práticas de 0 a 3, o que também é bem importante, porque já que hoje a gente está falando disso, né? Uhum. E são práticas que tratam da questão da sensorialidade das crianças, que valorizam, né, as diferentes perspectivas aí de contato das crianças com diferentes objetos e materiais. Eu queria lembrar uma prática bem bacana da edição anterior, que foi as crianças fazerem comidinhas, né, com lama, criar uma cozinha de lama. Então, como às vezes elementos da natureza, elementos mais simples que estão disponíveis para todos, também podem ser usados pelas crianças de diferentes maneiras, né? Pode fazer comidinha, pode fazer boneco de barro, enfim, o barro em si é um elemento bastante amplo que ele possibilita diferentes propostas de atividades para as crianças. Então, eu acho que foi um jeito bem bacana, assim, de poder atender mais gente, né? E no site do Ocupação Criança, a gente tem um banco, né, de boas práticas que podem ser usados, enfim, no sentido de criar uma referência, mas não é que aquilo precisa ser copiado, não é que aquilo é para ser copiado. São práticas inspiradoras. E as práticas desse ano, principalmente dos mais velhos, de 4, 5 anos, que envolve a questão da observação da natureza, do registro da natureza, da investigação que as crianças fazem, que as crianças são muito investigativas, né? Elas querem saber nessa faixa etária o porquê das coisas delas, querem se apropriar do conhecimento do mundo.
Então tem muitas práticas inspiradas nesse tipo de proposição onde a criança é, digamos, a cientista ali da tarefa. Agora, menos para as crianças de 0 a 1 ano e meio. Tá. Então acho que isso a gente ainda pode investir mais para exemplificar que tipo de proposta, que tipo de proposição que valoriza as crianças nessa faixa etária. E às vezes é difícil, né, como eu te falei, você trocar uma criança, gente, uma coisa boba, eu vou relatar isso como uma prática dentro de um campo de experiência, ou o que de fato eu criei ali de contexto, é isso que a gente precisa olhar, o que eu criei de contexto para as crianças explorarem, que foi algo novo para elas, que foi algo que elas se interessaram de uma maneira diferente. Então acho que a gente precisa valorizar um pouco mais por aí também. Então espero assim que as práticas desse ano tragam elementos para a gente olhar mais isso também. Muito bom. Até porque como antes da base nós não tínhamos esse recorte do 0 a 1 ano e meio, né? Eu acho que a partir de agora a gente vai poder olhar para isso com mais propriedade, com uma lupa, né? Perfeito. Então, no fim do mês, no fim de outubro, as pessoas já podem encontrar no site da Ocupação Criança os selecionados. Sim. Então, o site é ocupaçãocriança.org. Bacana. Cisele, as secretarias municipais de educação devem ter revisado seus currículos ou estar nesse processo, né? O que você indicaria para elas prestarem atenção para contemplar no currículo com o trabalho de crianças de até 1 ano e meio? Primeiro, eu acho que poucos municípios ainda não fizeram seus currículos. Todos os estados brasileiros já construíram os currículos estaduais. Então, eu acho que é importante atentar que já existe pelo menos o currículo estadual pronto. Né? Só 2 estados ainda não estão com os currículos aprovados, mas todos já fizeram. Estão feitos, né? Sim. Então, acho que tem a base, né, que serve para todos nós, mas tem os currículos estaduais que são a referência dos municípios. Os municípios podem revalidar seus próprios currículos, né, reorganizar seus próprios currículos à luz dos currículos estaduais, podem construir novos currículos se estão totalmente diferentes, enfim, é um caminho que cada município, decide, né? É um momento, acho que muito importante para garantir a participação efetiva de toda a rede, né? Eu acredito que essa proposta curricular ela pode ser sim liderada, né, pela gestão escolar, pelas escolas, enfim, nas propostas que elas oferecem aos municípios, mas elas precisam ser validadas pela rede, né? Acho que é bem importante a participação de todos ali na construção da proposta, para ela ter de fato legitimidade na hora que ela for ser trabalhada e usada pelas escolas, porque não adianta a gente ter currículos lindos, maravilhosos e que ficam lá engavetados. Ou também não adianta a gente pensar em currículos que vai fazer um rol ali de propostas e atividades para as crianças. Conforme a gente está debatendo aqui, ele precisa ter a marca ali daquele município, ele tem que ter a marca daquele lugar, e do currículo do município ele vai chegar como proposta pedagógica dentro da escola. Então a escola precisa identificar com muita clareza quais são as suas necessidades ali formativas das crianças, o que ela tem investido mais, o que ela tem investido menos, o que ela precisa melhorar, mas ela tem que mapear quais são essas aprendizagens que ela quer que as crianças tenham ao longo da sua educação infantil, como é que elas vão sair ali da educação infantil para ir para o ensino fundamental, de que maneira que eu estou acompanhando essa aprendizagem ao longo do tempo. Isso precisa ficar muito claro, né? Senão a gente repete propostas que não faz sentido para as crianças, que não faz as crianças avançarem naquilo que elas já sabem, naquilo que elas aprenderam nos anos anteriores, né? A ideia da gente ter um currículo é que a gente possa percorrer todas essas aprendizagens necessárias que são, enfim, validadas ali pela comunidade. Então, acho que isso precisa ficar atento, tem que ter, mesmo algumas escolas que têm uma proposta de uma faixa etária mais múltipla, né? Tem escolas que misturam todas as crianças. Mesmo essas escolas precisam ter clareza das expectativas ali que elas têm com a saída das crianças, né?
Cada um vai chegar no seu tempo, cada um vai chegar no seu momento, mas todos têm que chegar. A gente tem que garantir que todas as crianças aprendam aquilo que a gente se propôs. Então, é muito importante olhar para isso. E, em especial, de 0 a 1 ano e meio, que são muito poucos mesmo municípios que se debruçaram sobre essa faixa etária, acho que isso é muito novo, né? Então, precisa tomar muito cuidado para ficar muito atento no acompanhamento das crianças, né? No acompanhamento dessa faixa etária, no que é possível para as crianças realizar, não ficar nem no aquém e nem no além, né? Vamos ter um fiel ali da balança, que de fato atenda a maior parte das crianças, para que a gente não perca essa oportunidade que é rara, né? De olhar para as crianças de 0 a 1 ano e meio e oferecer para ela tudo que ela tem direito enquanto proposta de trabalho. Então, os objetivos que estão na base, eles são bastante gerais, né? A gente pode refinar esses objetivos para a nossa realidade. Então, se eu estou falando aí que a criança precisa se comunicar com outras pessoas, usando movimento, gesto, balbucio, fala e outras formas de expressão, como é que eu traduzo isso na minha realidade? Que músicas que eu vou levar, como é que eu vou me referendar ali com a criança, que tipo de coisa que ela pode ouvir, que tipo de material que eu vou propor, que tipo de conversa que eu vou ter com ela. Não é que precisa ser uma coisa fechada, mas eu já tenho que antecipar essas formas de interação. Eu acho que isso é importante. Legal. Então, isso para estar garantido nos currículos. Sim. E depois dos currículos, os projetos pedagógicos precisam ser revisados também, estando de olho nos currículos, né? Para que se chegue no planejamento de fato da escola e do professor, né? Isso. E como é que deve ser a atenção para esses projetos pedagógicos, para a revisão dos projetos pedagógicos, pensando das crianças de até 1 ano e meio? Então, os projetos pedagógicos, pelo menos os que eu conheço, eles ainda são bastante genéricos, né? Ou eles são detalhados em alguns aspectos, são importantes sim, mas que se repetem em todos eles. Eles contam, né? Eles nos contam a respeito da escola. Isso é fundamental, né? Isso não muda, né? Certo. Essa escola nasceu de um desejo, nasceu de uma comunidade, nasceu numa época tal, ela tem um determinado tipo de população que é atendida, essa população pode mudar ao longo do tempo, então eu preciso estar atenta, né, de ter referências em relação à comunidade que eu atendo. Eu acho que isso não pode ser uma coisa estagnada, né? Muda bastante a comunidade, né? Às vezes é uma comunidade que teve mais investimento, né? Então abriu mais vaga, estou recebendo mais criança pequenininha, criança de 20 dias. Como é que eu vou olhar para essa realidade, né? Ou não, essa comunidade é uma comunidade que ela está recebendo muitos imigrantes dos países latino-americanos. Como é que eu olho para essa comunidade? Que saberes que elas têm, que competências que elas têm, que necessidades que as crianças pequenininhas têm aqui. Não para que elas fiquem dentro de uma forma, mas para que eu entenda, né, como é que essa criança se move, como é que essa criança atua diante do coletivo. É sério isso, porque muitas vezes a gente quer estabelecer um padrão único de desenvolvimento das crianças, né? Se eu penso numa criança bilíngue, numa criança que tem uma etnia indígena ou latino-americana, um ameríndio, né? Ela vai se apropriar do português, mas no tempo dela. Eu vou continuar falando português com ela, mas eu também posso valorizar a língua que ela tem, que ela me ensine também a língua que ela fala, né? Para a gente também não incorrer num erro maior, né? De achar que a mãe tem que falar português em casa porque a criança tem que esquecer a origem dela. Isso não pode acontecer. Outra coisa importante nessa faixa etária é quais são os hábitos da família, né? Como é que eu vou introduzir novos alimentos, por exemplo, que essa faixa é a faixa etária da introdução dos novos alimentos, né? Se eu não sei o que essa criança já come, né, o que ela já tem acesso, o que é de novo para ela e como é que eu vou planejar esse novo para ela.
Então, eu acho que esse conhecimento é básico, mas ele é profundo sobre quem é a comunidade que eu atendo. Eu acho que ele tem que fazer parte dos projetos pedagógicos das escolas, porque isso vai dar o fiel da balança de como é que eu vou progredir na aprendizagem daquelas crianças que estão comigo, e não de uma criança idealizada, genérica, né, que está nos documentos. Ótimo, legal. E a gente tem uma novidade, né, Cisele? Está disponível um curso à distância, gratuito, sobre as práticas pedagógicas para o desenvolvimento de bebês e de crianças de até 3 anos, de acordo com o que propõe a BNCC. A iniciativa é do Movimento pela Base e tem apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e foi desenvolvido em parceria entre o Instituto Singularidades e o Avisa Lá. A primeira turma, que finaliza o curso agora em dezembro, já está com as vagas esgotadas, mas novos acessos serão liberados a partir de janeiro. Então, por enquanto, eu vou dar aqui o endereço do site, por enquanto vocês podem acessar, mas não vai ter como fazer o curso nesse momento. Mas é interessante deixar aí marcado na agenda para retomar isso no começo do ano que vem e então começar o curso. O site, o link é bit.ly/EAD_bebês. Eu vou repetir, vou soletrar. bit.ly/EAD, tracinho, aquele tracinho de baixo, bebês. A gente vai colocar aqui no comentário desse vídeo também, para que todo mundo possa acompanhar. Entre as orientações do curso, Cisele, vocês falam sobre como considerar as especificidades, não só da criança, mas da cultura regional e do seu território nos currículos e nos PPPs. Eu acho que você já ilustrou muito bem isso com a sua fala agora, né? Queria complementar alguma coisa em relação a isso? Não, acho que é isso. Se alguém tiver dito, alguma pergunta aí, estamos às ordens. Tá bom. Acho que está dito. Legal. E também no curso vocês falam sobre avaliação no trabalho das creches. E isso é muito delicado, muito novo e muito diferente do que é feito no fundamental, no ensino médio. Então, como que essa avaliação pode ser feita pelo professor? Desde as diretrizes curriculares já apontava a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. A questão é como fazer isso, né? O melhor jeito que a gente indica, e que todo mundo, na verdade, indica, é que precisa partir da observação direta, né? A partir daquilo que foi proposto pelo professor. Eu não posso avaliar aquilo que eu nunca ofereci para as crianças. Então, existe uma avaliação do contexto, que o MEC já fez essa avaliação, muitas vezes está disponível, né, para os municípios usarem, que é o INDIC, que é o Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. Alguns municípios pegaram esse material básico, até ampliaram esse material. Então, é toda uma avaliação de contexto do que é oferecido pela escola, em diferentes dimensões. Aí eu preciso, a partir do currículo, olhar o que eu estou oferecendo para os bebês, né? O que eu estou oferecendo para os bebês? Eu estou oferecendo esses materiais diversificados? De que maneira que eles exploram esses materiais diversificados? De que maneira todos exploram, de que maneira cada um explora? Porque existe uma necessidade agora fundamental de que os professores, as escolas, documentem isso, né? Se eu faço parte de uma rede de ensino, eu preciso garantir que isso esteja registrado de alguma forma. Então, o que é mais usual? É eu registrar aquilo que eu fiz, que eu ofereci, né? Ofereci para a turma, e como é que cada criança individualmente participou daquela proposta, né? Aí eu posso sim me inteirar de que jeito que ela está se apropriando daqueles conhecimentos que eu estou colocando à disposição dela, né? Aonde que eu posso ajudá-la para ela avançar e aonde que eu posso ficar tranquila que ela está caminhando bem. Isso diariamente com todas as propostas? Você tem muitas maneiras de se organizar para fazer isso, né? Em geral, são muitas crianças por adulto, então não dá para ele observar todas ao mesmo tempo.
mas ele tem ao longo de um tempo, sei lá, ao longo de um mês, observar todas as crianças, certo, né? Senão não vai estar furado isto, né? Então, que crianças, isso precisa estar organizado junto com o coordenador pedagógico num quadro mesmo, né? Quais são os pontos de observação? Isso tem que ser discutido, o que eu vou observar. Eu não posso observar só o que a criança fala, se a criança fala 50 palavras, não é isso que eu quero ver. Eu quero ver como é que a criança se comunica com o outro. Ela é uma criança que já tenta falar, já tenta se expressar verbalmente, ela é uma criança totalmente corporal, como é que eu ajudo ela a se expressar de diferentes formas, né? Então, esses pontos de observação, a gente trata de alguns no nosso curso, porque não dá para tratar de todos, enfim. Esses pontos de observação, eles são fundamentais para rechear esses registros que o professor vai fazer para se transformar depois num relatório. Em geral, as escolas fazem relatórios semestrais das crianças, onde elas apresentam para as famílias o quadro do que foi feito, de como foi feito e como é que as crianças se comportaram em relação a isso, né? Acho que isso é o básico. Agora, isso também é importante para a escola documentar os seus processos, né? E ver que, de fato, algumas experiências, por exemplo, elas estão sendo muito, elas não acontecem com a frequência que elas poderiam acontecer, né? Não posso dizer, experimentei as crianças brincarem com tintas naturais, mas elas não gostaram e aí eu não dei mais. Sim. Né? Qual é a frequência de cada tipo de proposta que está alinhada ali com a base, que serve para as minhas crianças, para que de fato elas vão se apropriando dessa experiência. A gente só constrói conhecimento a partir das nossas experiências se a gente pensa sobre elas, né? Se a gente tem possibilidade de lidar com aquilo de diferentes maneiras em diferentes momentos. Então, a constância das propostas, ela é importante para ver como a criança se desenvolve. Se eu der uma vez só e a criança não deu nem bola, eu vou dizer, a criança não gosta de brincar com tinta. Não é verdade, né? A criança não gosta de determinado alimento. Também não é verdade. Será que eu ofereci de diferentes formas, né? Por mais tempo? Como é que isso acontece? Então, essa avaliação é atrelada diretamente a esses objetivos de aprendizagem que eu tenho ali. Perfeito. Ótimo. Não é raro a gente ouvir das pessoas dizerem que a creche é lugar de deixar as crianças enquanto as famílias vão trabalhar. O que você diria para os professores e para as secretarias que estão nos ouvindo como sendo uma possível resposta, uma justificativa para a importância da creche para as crianças? Gente, não é fácil a gente mudar uma visão que a sociedade tem de um equipamento, né, público tão fundamental para que as crianças possam crescer e desenvolver. Existem algumas pesquisas que mostram, a pesquisa do professor Daniel Santos, lá de Ribeirão Preto, que mostra que uma creche de má qualidade ela pode ser prejudicial para o desenvolvimento infantil. Então, quando a sociedade fala que a creche é só para a mãe trabalhar, ela é também para a mãe poder trabalhar com tranquilidade se ela estiver deixando suas crianças num lugar que de fato respeite esse modo de ser da criança, essa etapa do seu desenvolvimento. Respeitar esse modo de ser e essa etapa do desenvolvimento requer muito conhecimento por parte dos professores e muita estrutura por parte da escola. A escola, né, a creche precisa se organizar para atender, né, as crianças de 0 a 3 anos com ambientes adequados, ambientes estimulantes, ambientes higienicamente tratados, ambientes aconchegantes, que de fato a criança se sinta bem ali naquele lugar. Ao mesmo tempo, ela tem que ter professores em formação permanente. Nós sabemos que existe uma formação inicial para os professores de educação infantil, que raramente contempla as necessidades das crianças de 0 a 3, e mesmo que contemplasse a formação continuada, aquela feita no interior da escola, a partir da reflexão sobre a prática, ela é fundamental, porque isso dá mais qualidade à intencionalidade educativa do professor. Então, é espaço organizado, é professor bem preparado,
objetos e materiais adequados ao desenvolvimento e aprendizagem da criança, que concretizem essa proposta pedagógica das escolas, que concretize o currículo. O currículo só vai se concretizar com esse tripé aí, né? Ambientes, espaços, materiais adequados, professores formados e qualidade nas interações, né? A gente tem que ter uma interação que valorize as pessoas, né? No curso mesmo, a gente dá bastante ênfase para o momento do acolhimento, para a vinculação, para a parceria entre a escola e a família. Está todo mundo junto educando a criança, não são duas instituições alienadas uma da outra. Elas têm que estar juntas, olhando o objetivo comum, que é o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Isso não é fácil, isso tem que estar explicitado lá no projeto pedagógico da escola. Como é que nós vamos, de fato, incluir as famílias na nossa proposta de trabalho? Isso é fundamental. E essa interação bem feita entre escola e família, ela reverbera dentro da escola, né? As crianças também vão ser mais bem tratadas. Então, a creche, ela é um equipamento fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva, solidária, que veja que criança pequena, que bebê é um cidadão, que o bebê pode participar sim, ter uma vida coletiva de qualidade, que ele vai ser respeitado nos seus interesses e necessidades. E ele é um apoio muito grande para a mulher. Creche ainda é uma questão de gênero, né? Por mais que hoje a gente está, depois de muita luta, incluindo, né, os pais e outros cuidadores no cuidado com a criança, ainda é uma questão muito forte que a mulher é responsável pela educação e cuidado dos filhos. E eu acho que é nossa obrigação, de fato, olhar para essa criança como uma sociedade que cuida das crianças pequenas e que educa as crianças pequenas, juntas, né? Temos que estar juntos nessa tarefa de promover uma sociedade melhor para todos nós, né, inclusive. Bacana. Bom, essa é a Semana dos Professores, né? Amanhã é Dia dos Professores. Você tem um recado aí para dar para os nossos educadores? Eu tenho sim. Vocês são as pessoas mais importantes que nós temos aqui no nosso país. A valorização dos professores se dá pela carreira, pelo salário, pelo contato que tem, né, com esse mundo mais amplo da pesquisa, do estudo. O professor é aquele que trabalha o tempo todo, quando ele tem como foco as crianças, né, o seu desenvolvimento, sua aprendizagem. Eu acho que o professor, ele tem que ser mesmo uma profissão assim que ela tem um outro status mesmo na sociedade. É para isso que a gente luta, é para isso que a gente está aqui, né, para oferecer para os professores aquilo que a gente tem de melhor e ajudá-los nessa tarefa tão importante que é construir essa sociedade melhor e mais inclusiva e que nós estamos falando tanto. Legal. Cisele, muito obrigada. Obrigada a vocês. Por essa generosidade toda. Imagina. A gente aprende, eu aprendo muito. De jeito nenhum, eu que aprendo com todos os professores. Eu gosto muito de estar junto dos professores porque é o jeito que eu me alimento. Que bom. Esse vídeo a gente está encerrando então por aqui. Esse vídeo vai continuar disponível no Facebook da plataforma Conviva e também na galeria de vídeos do Conviva. Então o endereço é www.convivaeducacau.org.br. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Obrigada e estamos à disposição com perguntas e questões. Vamos conversar, é conversando que a gente se entende, não é? Legal, obrigada.